Bom dia, família próspera e abençoada do Pai. Estamos reunidos, conectados com a palavra nesta manhã, conectados no Espírito para louvar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Eu e você fomos chamados e criados por Ele para termos comunhão, para termos intimidade. Então, na sua casa, esteja conectado e adore ao seu Rei. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Tu me mostra teus segredos, teu amor me atrai, me preparas uma mesa, tu me satisfaz e não há outro que se compare a ti pra mim. Minha alegria, meu sustento, meu Rei. Aleluia. Adore Ele. Aleluia. Declare o seu amor. Aleluia. 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 Eu sei que o teu amor por mim é grande e nada pode mudar. Sua graça me sustenta, meu Rei. Eu sei que o teu amor por mim é grande e nada pode mudar. Sua graça me sustenta, meu Meu amor, meu Rei, meu amor, meu Rei, és tudo que eu tenho. Declare, meu Rei, meu amor, meu Rei, meu amor, meu Rei, és tudo que eu tenho. Meu Rei, meu amor, meu Rei, meu amor, meu Rei, és tudo que eu tenho. Meu Rei, meu amor, meu Rei, meu amor, meu Rei, és tudo que eu tenho. Eu sei que o teu amor por mim é grande
Conecte com o Espírito e deixa Ele ministrar ao seu coração a vontade do Pai para este dia. E no meio dos louvores, onde você declara teu amor, a tua gratidão, aquele que te ama e que está com você em todo o tempo, aquele que não te desampara e não te deixa só. Nele, eu e você temos tudo que nós precisamos para viver uma vida suprida. Aleluia. Seu coração. Aleluia. Deixe o seu ambiente encher de louvor nesta manhã. Ei, deixe o Espírito e a palavra ministrar o seu coração. Se renda, somos dele. Somos teus, Senhor. Te adoramos. Bendizemos o teu nome. Para sempre é Senhor. Sempre serás o Rei do nosso coração. Aleluia. Aleluia! Deus é muito bom. Queridos, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus, Ele tem nos abençoado, independente daquilo que a gente vive, independente de como você vive, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou com prosperidade, Deus já te abençoou com cura, Deus já te abençoou com riquezas, Deus já te abençoou com o ar que respira, com a inteligência que Ele te deu. E nós devemos adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Não só cantando músicas, que é um objeto, que é um instrumento de adoração, como também louvando ao Senhor com os nossos lábios, falando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. É ótimo também agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele é a fonte de vida. Ele é tudo o que existe de bom para nós. Mas existe algo também muito importante na nossa vida. Aqui em Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens. Quando estamos falando sobre dízimos e ofertas, nós não estamos pedindo dinheiro para você, nós não estamos dizendo: olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa pagar isso. Não, não. Você deve honrar ao Senhor. Você deve adorar ao Senhor. Ao entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você está adorando a Ele. Como? Reconhecendo primeiro que Ele é que é a sua fonte. Ele, é dele que vem tudo o que você tem de bom, vem dele. E segundo, você está sendo grato a Ele por aquilo que Ele deu a você, por aquilo que Ele fez por você. E se tudo isso não fosse muito, Deus ainda considerou pouco e nos deu o seu melhor, que é a palavra. A palavra de Deus é o melhor de Deus para nós. A palavra que você está ouvindo, a palavra que chega ao seu lar, a palavra a qual você está se submetendo, é o melhor de Deus para que você viva uma vida em abundância. Então, nós temos esse período agora para te incentivar a honrar o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. A honrar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que Ele lhe deu. Uma certa vez, Jesus disse: você não pode servir a Deus ou às riquezas. Ele poderia dizer: você não pode servir a Deus ou ao diabo. Não, mas ele disse: ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Mostrando que as riquezas podem ser um senhor na vida de uma pessoa. As riquezas podem mandar na vida das pessoas. As riquezas, elas podem definir até mesmo as suas decisões.
Mas, na verdade, as nossas decisões nunca devem ser definidas pelo momento que estamos passando. Muito pelo contrário, somos nós que definimos o nosso comportamento nesses instantes, nesses momentos que estamos passando. Não importa que seja instante de fartura ou instante de necessidade. O importante é você estar sempre plantando, é você estar sempre semeando para que a colheita seja evidente na sua vida. É isso aí. Contribua, honre ao Senhor com seus dízimos e ofertas, honre ao Senhor com aquilo que você tem, e com certeza a colheita está chegando. É isso aí, prospere e avance. Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui neste dia abençoado e produtivo que o Pai preparou para nós, para nos movermos na sua palavra, para nos movermos com o seu Espírito e cumprir o propósito para o qual Ele nos criou para viver neste dia, né? Como é bom estar aqui com vocês, como é bom estar neste tempo, sabendo que nós temos as boas novas de grande alegria para anunciar. Porque a palavra de Deus são boas novas de grande alegria. Ei, Jesus já mudou a minha história, Jesus já mudou a sua história. E hoje, independente do lugar físico, o lugar que nós estamos com Cristo, é o lugar que Cristo nos colocou, que é o lugar espiritual, né? Assentados com Ele. Hoje nós somos filhos de Deus e temos o Espírito de Deus habitando em nós. Hoje a palavra é quem deve governar a nossa vida, é a palavra que deve ser a maior autoridade sobre nós. E nesta manhã nós vamos compartilhar sobre os ensinos de Cristo. Nós vamos falar sobre a importância de permanecer nas verdades que temos ouvido. Aqueles que permanecem e praticam a palavra e obedecem à palavra de Deus, esses são discípulos de Cristo, porque discípulos são aqueles que dão ouvido à palavra, que consideram a palavra e seguem conforme está o modelo, o padrão, conforme é o padrão da palavra, né? Conforme está escrito no manual da nossa vida, que hoje é regido pela palavra de Deus. Então, nós vamos estar compartilhando, principalmente, né, nos dias que nós temos vivido na terra, como é necessário a gente permanecer na palavra, permanecer na posição que Cristo nos colocou. Independente das circunstâncias que eu e você esteja enfrentando, a palavra já nos garante que em Cristo eu e você somos mais que vencedores. Em Cristo nós fomos ressuscitados para viver agora na terra como filhos de Deus, guiados pelo seu Espírito e fazendo as mesmas obras que Jesus fazia e até maiores. Ele disse, se nós crêssemos nele, se nós crêssemos na sua palavra, a ponto de vivê-la, praticar, andar sobre ela, falar sobre ela, levar as boas novas do reino, que é Cristo em nós, a esperança da glória, queridos, nós vamos ver a manifestação do poder dessa palavra em nosso favor, em nossas vidas e na vida das pessoas que têm contato conosco. Amém? Então vamos aproveitar esta manhã que estamos reunidos em família com o mesmo propósito para orarmos juntos. Pai, graças te damos por este dia que o Senhor preparou para nós. Reconhecemos que Tu és tudo para nós. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. E, Pai, nós estamos aqui para exaltar e sermos gratos pela Tua palavra que tem sustentado a nossa vida, que tem alimentado o nosso espírito, que tem curado o nosso corpo e que tem salvado a nossa alma. Pai, obrigado porque essa palavra mudou a nossa condição de escravos para filhos. Mudou a nossa condição de viver nas trevas para viver agora na luz. Obrigado porque o esclarecimento, a Tua palavra nos traz esclarecimento, nos traz luz, nos traz entendimento para sabermos como andar neste caminho da palavra. Obrigado pelo Teu Espírito, Pai, pelo Espírito de sabedoria
e de revelação, nos conduzindo nesta manhã, ministrando aos nossos corações. Somos teus e estamos aqui para fazer a sua vontade, que se cumpra em nós, Pai, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada família que está aqui sendo envolvida, sendo participante deste tempo tão precioso, onde nós nos reunimos, Pai, para ministrarmos a Ti e sermos ministrados por Ti, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Então, queridos, somos a família de Deus nesta terra. E como família de Deus, nós representamos o nosso Pai, com o tipo de vida que nós temos vivido, né? Como nós temos nos comportado, como tem sido a nossa linguagem, qual é o nível do compromisso que nós temos com Cristo na nossa vida diária. É importante dizer que Jesus, ele veio à terra, né, assumiu a nossa condição humana para nos ensinar a viver uma vida totalmente guiada pelo Espírito, tendo intimidade, conhecimento, relacionamento com o Pai. E através dessa comunhão e desse relacionamento, guiado pelo seu Espírito, ele estaria fazendo a vontade do Pai, né? Destruindo as obras do diabo e manifestando o poder e a glória do Pai. E ele veio nos ensinar. Sabe, queridos, a palavra ela sempre está nos sinalizando como nós devemos viver aqui na terra como filhos de Deus. Para vivermos uma vida bem-sucedida em tudo o que realizarmos, nós precisamos considerar o que está escrito ao nosso respeito. Nós precisamos considerar tudo aquilo que o Mestre veio nos ensinar para viver uma vida de milagres, para viver uma vida sobrenatural, para viver uma vida acima das circunstâncias, sempre triunfando. Nós precisamos estar com a palavra no nosso coração e a palavra na nossa boca. E num tempo como esse que nós estamos vivendo, como é importante, mais do que nunca, se você já tinha esse comportamento, se você já tinha essa disciplina de estar sempre alimentando o seu espírito com a palavra, observando o que ela diz para poder tomar decisões, para poder praticar, queridos, agora muito mais. Nós temos que dobrar a nossa intensidade, sabe? Servir ao Senhor com fervor, entender que nós estamos aqui para manifestar o seu poder, para levar as boas novas aonde chegarmos. Então, Jesus aqui na terra, ele estava treinando homens a viver uma vida no Espírito, ensinando não somente com aquilo que ele falava, mas da maneira como ele vivia, como ele considerava o Pai, como ele estava atento, né, às instruções do Pai para poder tomar qualquer passo e fazer qualquer outra coisa na sua vida diária. E os discípulos estavam ali aprendendo com o Mestre como se comportar, como agir, como usar a autoridade, como depender do Espírito, como viver uma vida de intimidade e relacionamento com o Pai. E em vários pontos, né, que Jesus estava ensinando, esses dias o que tem me chamado a atenção é sobre o fato de permanecermos, de habitarmos, de darmos continuidade àquilo que um dia nós abrimos o nosso coração para receber, que foi fazer de Jesus o Senhor da nossa vida. E quando nós fazemos dele Senhor da nossa vida, nós vamos considerar, parar para dar ouvido ao que ele diz, né? Porque se tem alguém que sabe o que é melhor para mim e para você, esse alguém é o nosso Mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Rei. Então vamos aprender com ele algumas instruções que ele deu. A sua palavra não muda, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, e os mesmos milagres que ele fazia no passado, ele continua fazendo hoje na vida daqueles que creem. Lembre-se, não é na vida daqueles que duvidam, que um dia está crendo, outro dia está duvidando, daqueles que são instáveis na fé. Não, é naqueles que permanecem crendo, independente do quadro que apresentam. Esses sim vão dar frutos e vão glorificar ao Pai na maneira de viver. Sabe por quê? Porque a sua vida está plenamente convicta dessa verdade que é a palavra.
dessa realidade que eu e você hoje estamos centralizados nelas, conectados nela. E Jesus aqui no livro do Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31, ele diz assim: então Jesus disse àqueles judeus que haviam crido nele: se permanecerdes em minha palavra, retiverdes meus ensinos e viverdes de acordo com eles, sois verdadeiramente meus discípulos. Então nós vemos Jesus, ele estava falando a respeito do Pai, a respeito do reino, né, e ensinando aos judeus naquela época e aos seus discípulos que estavam ali reunidos com ele. E quando ele começava a falar dessa verdade, alguns que estavam ali, eles creram no que Jesus estava ensinando, né, na mensagem que Jesus estava trazendo. E Jesus, aproveitando-se disso, ele disse a eles essa verdade: se vocês permanecerem na minha palavra, nos meus ensinos, naquilo que eu estou ensinando a vocês, se vocês tiverem o seu coração voltado e viverem de acordo com esses ensinos, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, ser discípulo de Jesus não é apenas você ouvir a palavra e ter a informação que Deus é bom, que a sua palavra é perfeita, que a sua palavra, ela é a verdade, independente do quadro que eu e você possa enfrentar. Somente ouvir a palavra não te faz um discípulo de Cristo. Somente ter a informação da palavra e não viver essa palavra não te faz um discípulo de Cristo. É necessário você crer que essa palavra é a verdade, e você guardar essa palavra no seu coração, e você considerar essa palavra, colocá-la diante dos seus olhos, trazendo à memória tudo que Jesus veio ensinar. Jesus disse: Jesus estava falando para aqueles que creram, Jesus não estava falando para os incrédulos. Então pode acontecer do nosso meio pessoas que estão ouvindo o tempo todo a palavra, ainda assim não estarem vivendo como discípulos do Mestre, porque não estão permanecendo nas verdades que ele tem ensinado. Tem se distraído com tantas informações, tem se distraído com tantas circunstâncias. Mas, queridos, o Senhor está nos chamando para estarmos examinando a nossa vida, né? Examinando a nossa linguagem, o nosso comportamento, se nós temos refletido a luz de Cristo, se nós temos manifestado a imagem do Pai na nossa maneira de viver. Então, isso me chama a atenção, Jesus dizendo: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês retiverem meus ensinos e viverem de acordo com eles, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Aí no versículo 32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma verdade que ela jamais será conhecida sem a intimidade, sem a comunhão, sem uma vida de comprometimento em viver o que está escrito a seu respeito, em viver os ensinamentos do Mestre, em viver de acordo com a palavra de Deus. Então, uma vez que você crê nessa verdade, uma vez que você crê nessa palavra, você tem que reter esses ensinos, você tem que guardar esses ensinos, meditar nele dia e noite. Por quê? Porque agora, eu e você como filhos de Deus, nós temos um manual de vida para seguir. Nós não vamos andar de qualquer maneira, nós não vamos andar como o mundo anda, preocupados, ansiosos, desesperados, tendo que mudar de lugar para ver se as coisas mudam na nossa vida. Não, queridos, a mudança acontece de dentro para fora. E sabe como é? Olhando para o que a palavra diz, olhando para o que o Espírito está dizendo para nós. Quantas vezes tivemos oportunidade de nos congregarmos, de estarmos juntos fisicamente como igreja, recebendo daquela unção poderosa, unção coletiva, onde os dons têm liberdade para atuar, e quantas vezes nós, com as nossas atitudes, desprezamos isso. E num tempo como hoje, quantas pessoas estão sentindo falta? Não que tenham deixado, né? Eu acredito
que mesmo na sua casa, mesmo na sua vida diária, elas têm considerado a palavra para viver. Elas têm buscado alimentar o seu espírito, assim como tem alimentado o seu corpo, muito mais tem alimentado o seu espírito. Porque, queridos, num tempo como esse, você não pode ficar sem alimentar o seu espírito. Você não pode ficar distante da palavra. Você não pode abrir mão de uma vida com Deus, de uma vida de intimidade, de uma vida de consideração à palavra, vivendo nos seus princípios. Então, para sermos discípulos de Cristo, nós precisamos andar nos seus ensinos. Viver de acordo com a palavra. E no versículo 32 diz, e vocês conhecerão a verdade. Nós só conhecemos tendo intimidade, não é assim? Nós só vamos conhecer essa verdade e vamos ser libertos por essa verdade que nós conhecemos. Por que nós vamos ser libertos? Porque nós vamos praticar. Se alguém quer desfrutar da bênção da cura na sua vida, ele precisa conhecer o que a palavra de Deus diz acerca da cura e meditar nessas coisas e se encher dessa palavra e entender que essa é a vontade de Deus, a sua cura. Entender o preço que Jesus pagou. Para isso é preciso parar o que está fazendo. É preciso priorizar a palavra. É preciso buscar na palavra, entender e conhecer a vontade do Pai. Quais são os planos que Ele tem para nós? Como podemos viver uma vida sobrenatural neste tempo? Como poder viver uma vida sempre triunfando, independente dos quadros que se apresentam diante de nós, queridos, é conhecendo. A verdade conhecida, a verdade praticada por você te liberta. Seja qual for a área que você está precisando ser livre, romper, você precisa envolver tempo, investir tempo para aprender com o Mestre, para aprender com o Espírito. O Espírito de Deus habita em você, habita em mim. E Ele foi enviado pelo Pai para estar conosco todos os dias, nos ajudando, trazendo revelação, trazendo entendimento, nos dando sabedoria para entender os planos e os propósitos que o Pai tem para nós. E através dessa intimidade, desse relacionamento, dessa busca, dessa expectativa de aprender, de se mover no Espírito, de se mover na palavra, você vai começar a entender e a conhecer o seu Pai. Você vai começar a conhecer o poder dessa palavra, porque você vai experimentar esse poder na sua vida. Considerando, andando nele, andando sobre a palavra, você vai andar sobre uma vida de milagres, sobre uma vida de poder. Então a gente vê Jesus conversando e sinalizando para eles, olha, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, se vocês retiverem e permanecerem nos meus ensinos. Se vocês permanecerem naquilo que eu tenho ensinado a vocês, nos princípios da palavra, vocês vão conhecer essa verdade. Que verdade? A verdade que é a palavra. E ela vai libertar você. Eu não sei qual é a área na sua vida que você tem sofrido prejuízos, danos. Qual é a área da sua vida que tem entrado ano e saído ano e entrado outro ano e você do mesmo jeito naquela área não rompeu? Você está precisando ter revelação acerca da verdade da palavra de Deus e aplicar nessa área que está lhe trazendo dano. Verdadeiramente, os discípulos de Cristo são aqueles que ouvem a voz da palavra e obedecem a essa voz. Como? Praticando. Considerando o que ela diz. Vivendo a maneira da palavra. Vivendo o estilo de vida que Jesus veio nos ensinar. Uma vida na palavra, uma vida de confiança, uma vida de fé na palavra. Então, nós precisamos permanecer. Os discípulos de Cristo. Os discípulos verdadeiros são aqueles que permanecem nos ensinos de Cristo. Os seus ensinos, os princípios da palavra são inegociáveis.
Independente da estação ou da circunstância que você enfrenta, você vai se manter nesse lugar que Cristo te colocou, que é o lugar de vitória. Quando você está na palavra, você está no lugar de vitória. Quando você anda na palavra, fala a palavra, vive a palavra, você está vivendo num caminho sobrenatural, num caminho de milagres. Amém, queridos, todos os dias. Então, o primeiro passo, permaneça em todo o tempo, todas as horas, em todos os momentos, reconhecendo o poder e a fidelidade daquele que falou a sua palavra, que fala para mim, que fala para você através da sua palavra. Sabe que uma vida de permanecer na palavra, ela vai gerar frutos. Não tem como você permanecer na palavra e não produzir frutos. Uma vida na palavra, considerando o que a palavra de Deus diz, praticando, falando, vivendo, vai produzir frutos, e esses frutos vão glorificar ao Pai. Eu e você fomos criados para produzir frutos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 4, na versão revista e atualizada, essa antes que eu li foi a amplificada, Jesus diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus é bom, né? A sua palavra está sempre nos instruindo, sempre nos educando, sempre nos conduzindo. Jesus, ele está mais uma vez aqui. No Evangelho de João, no capítulo 15, você vai ver todo o desfecho, né, desses ensinamentos. Ele diz: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Ele começa a trazer para nós a importância de estarmos enxertados nessa videira, conectados nessa videira, para podermos dar frutos. Jamais vamos dar frutos que glorifiquem o Pai. Jamais vamos ter os resultados da palavra de Deus na nossa vida se nós estivermos distante da palavra, ou se nós estivermos vivendo uma vida instável na palavra, sendo inconstante. Um dia você está crendo no que a palavra de Deus diz, no outro dia, com a sua boca, você está desfazendo com a incredulidade. Como pode produzir fruto dessa maneira? Jesus disse que sem Ele nós não podemos dar o fruto. Sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma no reino de Deus. Olha, a nossa dependência e a nossa confiança tem que estar totalmente, absolutamente na palavra. Viver essa palavra todos os dias. Ela é vida para mim, ela é vida para você. E ela é saúde para o nosso corpo. Mas a palavra que nós conhecemos e praticamos, essa palavra nos liberta, essa palavra nos faz experimentar e viver tudo que ela tem para nós, tudo que Jesus conquistou para nós e nos deu como filhos, como herdeiros de Deus e co-herdeiros dele, sabe? Você e eu vamos desfrutar permanecendo nessas verdades, permanecendo na palavra. Ele disse: eu sou a videira, no versículo 5. Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a gente vai ver que no Evangelho de João, no capítulo 15, quantas vezes Jesus vai repetir essa palavra, permanecer. Permanecer é o lugar onde eu e você temos que continuar todos os dias. Permanecendo na palavra, temos que continuar crendo todos os dias, temos que viver. Esse é o nosso estilo de vida.
permanecer crendo na palavra, permanecer falando a palavra, permanecer se enchendo da palavra, permanecer se enchendo no Espírito. Dessa forma, eu e você vamos glorificar a Deus, vamos manifestar a sua vida através da nossa vida e vamos manifestar o seu reino nessa terra. Vamos produzir frutos que agradam, que glorificam, que exaltam, que trazem honra para o Pai. E queridos, como é importante. Quantas pessoas elas começam bem, elas entram pela porta da salvação que é Jesus. Elas sabem que são filhos de Deus. Elas sabem o preço que Jesus pagou, mas no meio do caminho elas desistem. Elas se distraem, elas não criam raízes, elas não são arraigadas. O que é criar raízes? Ser arraigados na palavra é justamente pela prática. Se eu e você cremos que a palavra de Deus é a nossa realidade, é a nossa verdade, nós não podemos abrir mão da palavra em momento algum. Nós temos que guardar essa palavra, nós temos que manter essa palavra diante dos nossos olhos e no nosso coração. Ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, entender e discernir o que Ele espera de nós. Porque a sua palavra, ela não traz confusão, ela nos traz clareza. Ela nos traz luz. E nós precisamos viver uma vida de acordo com o padrão da palavra para poder dar muitos frutos que agradam a Deus. E eu e você, para termos o resultado da palavra e frutificar no reino de Deus, nós não podemos nos amoldar ao mundo. Nós não podemos nos associar ao mundo. Nós não podemos ter a mesma linguagem do mundo. Nós não podemos ter o mesmo comportamento daqueles que não conhecem o Senhor. Eu ouvi numa ministração, um ministro falar que quando nós não confiamos, quando nós estamos fora da fé, não estamos vivendo uma vida de fé, e sim de incredulidade, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Olha que coisa séria. Estamos duvidando da integridade, do caráter de Deus, que é perfeito, que não muda e que não falha. Se a palavra de Deus diz, queridos, que você tem vida em Cristo Jesus, vida abundante, isso é para você viver, é a sua realidade, mas para essa vida se manifestar, você precisa, eu e você, precisamos permanecer nas verdades que nós temos ouvido, nas verdades que nós temos aprendido, para não sermos enganados com outros tipos de ensinamentos. Existem coisas que parecem ser boas, mas o seu fim é morte. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom. Tem aparência de coisa boa. Tem aparência de ser uma bênção, mas o seu final é morte. Então, eu e você fomos chamados para cumprir o propósito para o qual o Pai nos criou. E nós precisamos florescer e dar frutos aonde Ele nos plantou. Onde foi que o Pai lhe chamou? Para você estar conectado em família, para você estar aprendendo a palavra, para você estar sendo podado pela palavra. A poda, ela muitas vezes ela vai trazer desconforto para a nossa alma. Ela vai trazer muitas vezes até tristeza para a nossa alma, quando corrigidos. Mas sabe que a poda é justamente para poder a gente dar muitos frutos, não ficarmos limitados. É por isso que o Pai tem tanto zelo e cuidado com a nossa vida, que Ele está nos sinalizando o lugar que nós precisamos estar. Onde existe a palavra que nós precisamos nos alimentar. Sabe? Onde existem unções que Ele delegou a vidas, a líderes, para poder cuidar da nossa vida e a gente cumprir o propósito para o qual Ele nos criou. Mas, queridos, se hoje eu e você estiver observando e considerando o que o Pai diz, e amanhã a gente já muda de ideia, ainda diz que foi o Pai que mudou, como é que eu e você vamos chegar ao ponto de experimentar e desfrutar dos frutos dessa palavra na nossa vida,
quando nós estamos o tempo todo sem deixar a palavra enraizar, sem estar enraizados, arraigados na palavra, considerando a palavra. E tudo tem um tempo. Existe o tempo de você plantar, existe o tempo dessa palavra crescer, né? Através da prática, você vai vendo a manifestação do poder de Deus em seu favor. Existe o tempo das folhas chegarem. É por isso que Jesus está comparando, né, com uma árvore. A árvore e os ramos. Nós podemos olhar para um arranjo como esse e a gente vai... Que arranjo lindo, né? Parece até ser verdadeiro, mas só parece. Porque neles não existem vida. Se você chegar num pé de rosa, numa planta, por mais linda que ela esteja, mas você tirar ela da sua fonte de vida, quebrar aquela rosa, não, vou levar para a minha casa, para perfumar a minha casa, né? Para deixar a minha casa mais florida, mais bonita, ela não vai continuar do mesmo jeito. Por algum tempo, o processo de morte vai começar nela. E ela vai murchar e ela vai morrer, porque ela está longe da sua fonte de vida, que era da roseira, no caso da rosa. Eu e você, queridos, não podemos estar longe da fonte da nossa vida, que é a palavra. Foi a palavra que nos salvou. Nós somos regenerados por essa semente incorruptível. E hoje eu e você temos a natureza de Deus. Hoje eu e você, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, porque nós temos essa palavra. Essa palavra é a fonte da nossa vida. E nós não podemos se afastar dela. Nós não podemos dar atenção a outras vozes ou a sugestões que o diabo tem trazido fora do que está escrito, queridos. Cuidado. Cuidado, porque num tempo como esse, queridos, você pensa que o diabo vai lhe tentar como? Lhe fazendo pecar propositalmente? O diabo, ele vai pegar coisas lícitas para lhe tirar do foco que Deus lhe chamou para estar. Para lhe tirar do lugar que Deus lhe chamou para tirar. Como foi que ele tentou Jesus? Foi com a própria palavra, queridos. Foi com aquilo que era lícito, mas Jesus sabia discernir o propósito. E assim deve ser eu e você. Qual é o propósito? Mudanças são necessárias na nossa vida, mas mudanças que vêm pela palavra. Antes eu agia assim, mas a palavra está me mostrando que não é dessa forma. Então, eu não vou mais agir assim, porque eu aprendi dessa forma. Expressões, comportamentos, costumes, não está de acordo com o padrão, então eu vou deixar de fazer. Eu vou olhar para a palavra. Eu sei que não vou agradar a todo mundo, queridos. Mesmo entre os meus irmãos, haverá aqueles que vão dizer, que besteira. Eu decido, eu escolho viver uma vida para agradar ao meu Pai. Ou para agradar todo mundo. Estão entendendo? E como eu e você precisamos nos manter, habitar nesse lugar de segurança. Lá no Salmo 91, ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Ele está seguro. E o que vai sair da sua boca? Que o Senhor é o seu socorro, que o Senhor é o seu refúgio, que ele não teme mal algum. Por quê? Porque ele está habitando no lugar de segurança. Hoje eu e você, nós temos essa presença poderosa dentro de nós. Hoje eu e você estamos em Cristo. Hoje eu e você temos essa palavra poderosa que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo seu poder, queridos. Então eu e você precisamos permanecer nessa palavra, considerando as suas instruções e praticando. Continuando no Evangelho, no capítulo 15, no versículo 7, da revista, a versão revista é atualizada, Jesus novamente ele está dizendo, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso nos alegra, né? Olha o que Jesus está dizendo, que tudo que eu pedir será feito. Ele vai me responder, ele vai cumprir o desejo do meu coração. Mas lembre-se que antes disso acontecer, ele está dizendo algo que é vital para você fazer. O quê? Permanecer nele.
e as palavras dele permanecer em você. Sabe, queridos, o nosso comportamento, a nossa vida, aquilo que nós falamos, ela deve manifestar e revelar de quem nós somos filhos. A nossa vida, ela vai manifestar os valores que nós temos. Quais são os valores que nós seguimos, o que nós temos depositado dentro de nós, ele vai se manifestar pelo nosso comportamento, pelas nossas ações e por aquilo que falamos. Então, Deus, o nosso Pai, o seu amor, a sua bondade, o seu caráter, os seus milagres, eles precisam ser conhecidos através da nossa vida, por causa do compromisso, do nosso comprometimento com essa palavra, de considerá-la, de fazer conforme está escrito. Por causa disso, o nosso Pai vai ser glorificado, porque Ele vai ser revelado através dos seus filhos. Assim como Ele foi conhecido e Ele foi revelado nos dias que Jesus esteve aqui na terra como homem, manifestando as obras do Pai. Jesus permanecia fazendo a vontade do Pai. E Ele sempre dizia: as obras que eu faço não são minhas, mas as que eu vejo meu Pai fazer. Ei, as obras que eu e você fazemos, aquilo que nós falamos, é o que nós temos visto na palavra, é seguindo o modelo e padrão que o nosso Pai tem nos ensinado. Será que, como filhos que amamos o Pai, nós temos imitado o Pai na maneira de viver? Porque é necessário, queridos, viver uma vida de permanência na palavra, comprometidos com a palavra, para poder eu e você vivermos e experimentarmos os frutos dessa palavra em nossa vida. Milagres nesse tempo. Eu e você fomos chamados para manifestar o milagre da vida aonde nós chegarmos, através do que sai da nossa boca. Porque a palavra de Deus, ela é vida. As pessoas, quando lhe ouvirem, mesmo sem lhe conhecerem, elas puderem testificar, realmente, ali está um filho de Deus, ali está uma filha de Deus. E elas procurarem ajuda em você, mesmo sem te conhecer, porque de fato você tem o bom perfume de Cristo, a fragrância de todo conhecimento. Porque a sua linguagem, o seu comportamento nessa pandemia é diferente das outras que ele conhece. Nós não estamos aqui para apresentar uma religião, queridos. Nós não estamos aqui para fazer propaganda de nós mesmos. Nós estamos aqui para revelar e manifestar o reino de Deus através da nossa vida, vivendo a palavra, falando a palavra. Nós vamos manifestar o poder de Deus. Então Jesus disse: olha, vocês precisam permanecer em mim. Se permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito. Nós vamos estar tão conectados que até o que nós vamos pedir ao Pai, nós vamos ter certeza que é a vontade dele para a nossa vida, porque ele sempre tem o melhor para nós. Então, permanecendo neste lugar, nós vamos estar cada dia crescendo nesse conhecimento, crescendo em sabedoria, crescendo em graça, crescendo nas manifestações do Espírito em nossa vida e alcançando outras pessoas. Sabe que permanecer na palavra é você ter a palavra como autoridade sobre a sua vida. É você escolher, eu e você escolher, sermos influenciados, conduzidos pelo ensino da palavra, por suas instruções. Jesus disse no versículo 8, do capítulo 15 de João: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Novamente, Jesus está trazendo para nós, né, essa reflexão, essa realidade. O discípulo vai produzir o fruto de permanecer na palavra. O discípulo é aquele que é ensinável, é aquele que segue a palavra, é aquele que ouve a palavra, é aquele que obedece a palavra. Esse sim é o discípulo de Cristo. Então eu e você temos que andar nessa posição como discípulos,
como aqueles que amam a palavra, como aqueles que amam o Senhor. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos, ou a minha palavra, e os guarda, esse é o que me ama. Porque nós amamos o Senhor, nós vamos amar a sua palavra. Fale a palavra de Deus em todo o tempo. E produza frutos de vida. Amém, queridos? Nós somos o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. É Ele quem dá o comando. É Ele quem nos diz o que e como nós devemos fazer. E essas instruções nos vêm pela sua palavra, o tempo com a palavra, a intimidade com a palavra, sabe? Fazendo dela prioridade na nossa vida. Procurando conhecer todos os dias a vontade de Deus, especificamente para esse tempo, para esses dias. Aleluia! No Evangelho de João, capítulo 15, 10, ele diz assim, eu vou ler na versão amplificada: se guardais os meus mandamentos, se continuais a obedecer as minhas instruções, permanecer, continuar. Se guardares os meus mandamentos, ou a minha palavra, se você continuar a obedecer as minhas instruções, permanecereis no meu amor e vivereis dele, assim como eu obedeci aos mandamentos de meu Pai e vivo do seu amor. Você vai permanecer, sendo cuidado por essa palavra, sendo amado por essa palavra, sendo protegido por essa palavra que você prioriza na sua vida. Que palavra? A palavra de Deus. De fato, eu e você sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra é estar constantemente ouvindo a palavra. Quanto mais eu e você vamos ouvir a palavra de Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus, mas estamos sendo influenciados por essa palavra, por essa verdade, mais vamos desfrutar e viver a realidade da palavra em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Permaneça na palavra, queridos, e você vai permanecer na vitória que Jesus conquistou para você. Porque a nossa vitória está na sua palavra. O milagre que eu e você precisamos estar na semente da palavra. O que nós temos feito com a palavra? Como nós temos agido? Será que nós temos tratado a palavra como algo banal, como algo comum? Como algo que nós só procuramos saber a vontade de Deus quando nós precisamos? Ou será que nós temos encontrado prazer na palavra? Ou será que tem chegado o entendimento para nós? Que assim como nós precisamos do ar que respiramos para viver nessa terra, nós precisamos da palavra de Deus para viver a vida intensa, a vida completa, a vida suprida, a vida abundante. Então, permanecendo na palavra, nós vamos permanecer no amor de Deus, nós vamos permanecer na vitória, nós vamos vencer e avançar todos os dias. Decida permanecer na palavra. Decida permanecer na palavra que o Pai tem dito a você. Ele não muda. Pare de ficar olhando para o tempo. Pare de ficar contando os dias e o tempo e dizer nada está acontecendo. Quem disse a você que nada está acontecendo? A palavra é Espírito. O que eu e você precisa é nos posicionarmos e crermos nessa palavra. E permanecer crendo, vivendo, praticando, falando. E é certo que nós vamos colher os frutos daquilo que nós temos crido. Mas se permanecermos e não desfalecermos. A vida cristã é uma vida de perseverança. Na palavra que nós temos recebido. Na palavra que nós temos vivido, crido, ouvido. Amém, queridos? Interessante, Jesus falando acerca que aqueles que permanecem na palavra, eles vão produzir o fruto que vem da palavra. E sabe, queridos, que o fruto que vem da palavra é um fruto que vai fazer eu e você, vai trazer benefícios para a nossa vida e também vai abençoar a outros. Lá em Atos capítulo 2, no versículo 42, diz assim: eles perseveravam firmemente, na versão amplificada, devotando-se constantemente à instrução e à comunhão dos apóstolos, ao partir do pão
incluindo a ceia do Senhor e as orações. Eles permaneciam nos ensinos dos apóstolos. Os apóstolos permaneciam nos ensinos de Cristo. E era uma igreja que vivenciou milagres extraordinários por permanecer. Não criava nada novo, não criava ideias. Hoje, mais do que nunca, a gente vê o quanto as pessoas estão buscando seguidores. Ou pessoas que concordem ou discordem com ela. O importante é ter seguidor. Não, queridos, o nosso compromisso é com a palavra. Nós estamos aqui para libertar vidas através da palavra. E somente conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, que essa verdadeira libertação acontece. Porque o conhecimento da palavra traz essa libertação, traz essa liberdade em Cristo. Permanecer na palavra vai nos fazer viver os milagres que ela produz. Glória a Deus por isso. E sabe que o fruto do nosso espírito recriado, ele se chama amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, 7, você pode ler todo o capítulo. Na nova versão transformadora diz, o amor nunca desiste. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Pessoas que não se mantêm firmes na palavra, ela nunca vai construir nada, ela nunca vai chegar a lugar nenhum. Nós temos uma carreira que nós temos que estar correndo todos os dias. Nós temos que combater o bom combate da fé. Guardar a palavra, guardar a fé, para não sermos roubados com sugestões ou distrações do inimigo, mas nos manter permanecendo nas verdades que Cristo nos ensinou, nos seus ensinos, nas suas instruções, para que a gente possa completar a nossa carreira, viver os nossos dias cumprindo o propósito para o qual o Pai nos chamou, cumprir o nosso destino final. Amém, queridos? Cumprir o propósito para o qual o Pai nos criou, e nós só cumpriremos esse propósito permanecendo na sua palavra. Então, tenha cuidado nesse tempo com distrações, não dê ouvido às sugestões do inimigo. Fica firme naquilo que Deus diz na sua palavra. Decida ocupar a sua mente com o que é verdadeiro, com a palavra de Deus, com o que tem louvor. Amém? Com aquilo que vai fortalecer a sua vida, com aquilo que vai lhe trazer esperança e a certeza que o seu amanhã está guardado em Deus. Nada vai lhe faltar, porque você é filho de Deus, porque o Senhor é o seu pastor. E você estando debaixo desse senhorio e considerando esse Senhor, esse pastor, você vai viver uma vida suprida em todo o tempo. Então, permaneça em Cristo, permaneça na palavra, permaneça crendo, confiando, falando. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe que Jesus foi a porta que eu e você entramos para poder sermos filhos de Deus e conhecer o Pai. Mas existe um caminho que nós precisamos andar nele todos os dias, perseverar nele, permanecer nele. Que caminho é esse? A palavra. Precisamos andar no caminho da palavra todos os dias. E assim eu e você vamos desfrutar dos milagres que nós precisamos na nossa vida. E vamos ser o milagre de Deus na vida das pessoas que estão precisando de Deus, do socorro de Deus, da provisão de Deus nesses dias. Amém, queridos? Então eu declaro em nome de Jesus espírito de sabedoria e de revelação na sua vida, para que você possa discernir esse tempo e crescer, ser mais fervoroso, ser mais intenso e permanecer inabalável na palavra de Deus, firme até o fim, de vitória em vitória, de fé em fé, em nome de Jesus. Seja abençoado com a prática da palavra.